A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa referência de paz, nossa referência de saudação. É um grande prazer estar com vocês e um desafio, né, para cada vez que nós estamos frente a um público, né, para se pensar o que nós estamos vivendo, o momento vivido, é um grande desafio, porque a gente nunca tem uma ordem só, né? A gente não tem uma compilação só de ideias ou de representação sobre o que nós estamos realmente vivendo. Então, eu acho que é um desafio para todos nós, né? Não só contexto mais amplo de pensar o que é a pandemia e as consequências e o que ela gera, como também esse desafio em uma particularidade, né? Eu acho que cada vida, cada rotina, cada cotidiano, de uma maneira maior ou menor, foi afetada, né? E nós estamos enfrentando um desafio, eu acho que não tem outra palavra mais oportuna do que essa, né? De pensar que somos desafiados. E desafiados não somos desarticulados, mas também não nos deixa ficar com a mesma organização que tínhamos antes. Desafiar é uma movimentação, né, ou uma convocação a nós, né, sobre como nós estamos dentro desse contexto. Então, a temática eu vou realmente compartilhar aqui com vocês algumas lâminas que eu não quero, a preocupação, que eu não estou dando aula, o nosso momento aqui é de construção, de pensar juntos, então eu não quero fazer esse aspecto de que está sendo aula, né? Mas uma lâmina só para ir orientando melhor. Então, nós vamos estar pensando sobre o que é uma manutenção da vida emocional nesse contexto específico que nós estamos vivendo, né? Que é a pandemia, que é toda a consequência, todos os desdobramentos que o aspecto pandêmico traz para nós. E aí nos cabe uma implicação do que é essa vida emocional. Não é a primeira coisa que a gente precisa pensar. A gente fala tanto, né, emocional, vida emocional, do que ela se trata, como é que ela articula, como é que eu posso estar pensando isso na minha conjuntura mesmo, vida, dia, né, o que eu, João, tenho a ver, ou como é que eu lido com as minhas emoções e como é que elas se articulam dentro de uma construção da minha vida, né? Então, antes disso, eu quero colocar um quadro aí do Van Gogh. Esse quadro sempre me implicou, né, pela feiura, né, mas pela beleza, né, pela expressão de arte, né, que o Van Gogh consegue pintar o horror, né? E eu acho que esse quadro agora vem nos trazer um pouquinho da leitura sobre a pandemia, né? Então, eu acho, primeiramente, um aspecto de uma perplexidade. O quadro nos chama a essa perplexidade, né? O olhar de horror sobre alguma coisa. A insegurança, né? Eu acho que é um aspecto também que o quadro, eu estou falando do quadro tanto metafórico da pintura quanto o quadro da pandemia, né? Nos traz uma completa insegurança, né, em todas as articulações que a gente tem, de diversas formas. Eu acho que nós nunca vivemos um aspecto tão nomeado de insegurança, né, nas relações mais próximas quanto na relação de mundo internacional. Eu acho que muitos de vocês que estão fora têm, né, uma vivência muito grande, ou teriam uma propriedade muito grande de dizer o que é estar, né, em um outro país, nesse instante, sem a segurança das fronteiras, ou sem o aspecto de ir e vir, as incertezas, né, a gravura, o quadro nos traz uma compilação de muita incerteza sobre o que nós realmente vivemos, de todos os âmbitos, né, seja da segurança biológica mesmo, né, seja ainda um vírus que não foi contornado, né, pela sua expansão, seja pelas relações sociais, internacionais, familiares, né, em todos os âmbitos, essa incerteza, ela permeia, e, por fim, a visão do cárcere, né, de uma prisão. E nós estamos vivendo o que a gente chama a síndrome do cárcere, né? Por que é a síndrome do cárcere? Eu vou talvez falar um pouquinho lá na frente, que é justamente estudos que fazem sobre pessoas que estão sobre cárcere mesmo, sobre prisão, os prisioneiros, né? Como é que é um afetamento da vida psíquica quando essa pessoa ela fica presa
Então, se estuda isso muito em manicômios, instituições religiosas, né, abadias, quando as pessoas eram confinadas, né, e em prisões mesmo, né, em prisões de justiça. Né? Então, ao longo de um tempo de um cárcere, quais os sintomas, né? Como é que essa desarticulação da vida psíquica vai começar a acontecer? E é interessante que em discussões clínicas, né, de âmbito da saúde psi, nós temos visto isso assim, né? Qual é alguns sintomas que seriam bem próximos ou próprios de um encarceramento que afeta a população como um todo, né? E esse é um dos princípios também da gente pensar que essas configurações da perplexidade, insegurança, incerteza e do cárcere, né, ela move para aquilo que a gente vai ver que é uma desarticulação dessa vida emocional. Mas o que é uma vida emocional? Eu queria estar pensando com vocês um princípio que todos nós, todo ser humano, ele só é um humano, né, em uma das configurações, porque ele se estabelece com as relações institucionais, né? Eu não sou eu porque eu sou João, eu sou um João por identidade, mas um João completamente associado a inúmeras relações institucionais. Inclusive, o fato de eu ser esposo, de eu ser pai, irmão, né, sobrinho e filho, e vizinho, né? Então, todas essas relações, elas me retomam e que a gente vai entender que nós agimos, nós temos nossa ação no mundo a partir de tempos e espaços determinados. Então, toda forma de eu sou dentro de uma configuração, primeiro, institucional, né? Se eu estou aqui na sala, eu estou agora como uma representação institucional, né? De uma profissão, de um lugar que eu ocupo. Se eu vou para minha casa, eu ocupo um lugar institucional de pai, de esposo. Então, isso são tempos e espaços. Então, todo tempo e espaço que eu tenho, a minha ação, ela é mediada por uma construção, né, de um significante ou de uma significação que eu faço de ser. Então, né, quero deixar essa ideia aí como a premissa para a gente pensar, porque nossas emoções, elas vão precisar dessa configuração, né? Emoção, ela é uma energia, né? Ela tem uma gama de representação, e desde a infância que nós vamos tentando dar nome a elas, né? A gente vai dando nome para a criança, o que é raiva, medo, os principais, que a gente chama de sentimentos mais basilares, e depois as emoções, quando eu estou triste, alegre, decepcionado, frustrado e com raiva, né? E ansioso por alguma coisa, né? Eu estou excitado para fazer determinada coisa. Então, todas essas, isso que a gente vai chamar de uma energia que contorna essas minhas ações, né? Para eu estar aqui, eu estou numa ação, num tempo e espaço. Nós marcamos uma hora, né? Eu vou exercer a função aqui. E que emoção que passa em mim agora? Né? Seria a pergunta que eu poderia estar indagando. Qual é a emoção? Né? Diante de tanta gente, eu vejo vocês conversando aí, e eu rindo aqui, eu falei, gente, esse é o efeito que eu espero, né, que vocês entendam do final do nosso tempo aqui. Esse riso, é essa brincadeira, é esse espaço junto, né, como uma forma da gente entender as nossas emoções. Mas eu poderia me indagar, o que eu estou sentindo aqui? Então, há uma energia, há uma emotividade que me representa aqui? Sim, né? Talvez muitas vezes a gente nem vai dar nome, você está vivendo e você nem tem uma preocupação de dar nome. Por quê? Porque no dia a dia, né, nesse cotidiano, também não é muito para a gente pensar, né? O dia a dia nós estamos agindo. Então, o que eu sinto, que uma raiva ali, depois eu estava rindo ali, depois eu estava meio decepcionado ali, depois eu estava contente ali. O dia eu tenho diversas emoções, a depender da ação que eu estou e da representação do que está acontecendo naquela situação que eu estou vivendo ali. Então, a realização das atividades vai nos gerar a sensação de que o que eu estou fazendo aqui me dá uma produção. Essa é uma sensação psíquica, assim, sine qua non, né? Para qualquer lugar que você esteja no mundo. Você já viu? Acho que todo mundo aí, grande parte, já viveu, sabe aquela coisa de você perder voo e você ficar umas 10 horas no aeroporto, você pensa, o que eu vou fazer aqui? Assim, não tem mais nada, você não aguenta ver uma loja, você não aguenta ver mais nada. Você estava a fim de estar no avião e vir embora, mas não, perde um voo, ou foi cancelado aquele voo, você vai ter que ficar horas ali. Então, sabe aquela sensação de não produção, aquele deslocamento que você tem do tempo e do espaço, assim,
você já está cansado, né? Você não sabe o que você desempenha ali. Então, aquela sensação de um gap mesmo, de é uma forma de cansaço, de uma preguiça existencial, assim. Né? Então, você fala assim, é uma não sensação de realização de produção. Não vou fazer nada aqui. Tem nada para fazer aqui. Então, se não é uma sensação mais daninha para a vida psíquica, é essa sensação de você estar num lugar e num tempo em que você não tem uma ação que vai te gerar uma sensação de produção. Ah, é demais. Chato quando você vai para um lugar, aquelas férias você vai para um lugar, o que eu vou fazer lá? Né? Então, o que eu vou fazer na casa de fulano? Vou lá na casa, o que eu vou fazer na casa de fulano? Vocês conversam lá, vocês mulheres, eu fico aqui, né? Então, assim, nós temos a sensação de horror pela sensação de não produção. Então, é aquilo que acreditamos que faz a função do nosso papel na relação com o mundo. É a sensação, talvez eu poderia dizer assim, de utilidade. Eu ser útil, né? Eu acho que todo momento, até para você mesmo, assim, você ter sede, você ir lá buscar uma água para você, né? E você ter esse mecanismo todo com a disposição do corpo, né? Você anda, você pega, você tem marcha, você tem, né, a manipulação, você põe a água, quer dizer, é um serviço, é uma utilidade que você faz com você, e nós vivemos isso às 24 horas do dia. Sim, porque enquanto a gente dorme também, o nosso psiquismo trabalha, né, com o sono, né? No sono ele tem um sonho e ele está fazendo, muitas vezes sonhos compensadores, sonhos de realização, justamente para manter o sono, né? É um mecanismo psíquico que a gente tem correlato com a vigília. Né? Então, quando eu durmo num arquétipo de proteção. Né? É a minha vida psíquica que está ok e ela gera sonhos, sonhos que me dão esse mecanismo de produção, realização, né? Sonho que eu resolvo. Eu só resolvo realmente questões, não. Sonhos que são bem, bem brandos mesmo, sonho que eu estou vivendo alguma coisa, que eu estou correndo, mas sempre sonho, você vai ver que a conotação que ele dá é uma conotação de realização. Sonho que não dá realização, né? Então, são aqueles sonhos, a gente vai chamar do terror noturno. Então, são sonhos que têm uma carga de angústia muito grande, por isso eu vou produzir, né, o sonho lá no estágio 4 de terror. Então, ou sonhos que são produções indesejadas. Eu estou caindo, estou sendo assaltado, né? Eu estou perdido num lugar, então me acho, um bicho que corre atrás de mim, uma coisa que me persegue. Né? Então, são sonhos que são essa desarticulação de que alguma coisa da vida psíquica está desconexa. Né? Essa sensação que não estou realizado. Eu só queria deixar que a palavra realizado não é essa realização, alto, completo, oh, que massa, realizei a minha vida. Não, nada disso. A realização é uma coisa que parece ser banal e simples, mas ela é salutar para a vida psíquica. Eu falei, é quase como uma sensação de ser útil, de que eu movi o dia, de que eu existi naquele dia, de que eu mecanizei aquele dia e eu me sinto, João, no final desse dia, eu me sinto produtivo, eu me sinto existente, eu me sinto, sei lá, se kit comigo mesmo, porque qualquer coisa que exceda isso vai me gerar uma outra expressão. Cobrança, preocupação. Aí que a gente vai entender que é disfuncional. Ou a vida psíquica está sobre um estado de sensação, ou ela está sobre um outro estado de sensação. São esses estados que vão me dar o norteamento sobre as minhas emoções. Aí eu estou chamando de emoção essa gama grande de energia mesmo, que vai me orientar dentro de uma diversidade de sensações. Então, nós precisamos criar uma organização emocional juntamente com a nossa rotina, né? Aquilo que eu dou conta de fazer, aquilo que eu faço, aquilo que eu poderia estar fazendo, elegendo coisas para fazer naquele dia, naquele tempo, né? Então, não é interessante eu colocar 2, 3 coisas dentro de uma ordem da minha temporalidade. Eu quero fazer pós, né? Pós, mas eu quero fazer isso, eu quero ter isso, aquilo, outro. Não, você só pilotou, né? Você só tem 24 horas, eu acho que você está criando coisa demais, e você vai criar essa sensação que você não está fazendo nada bem feito e vai criar uma desorganização do seu fluxo emocional. Né? Então, eu estou dando um exemplo externo de gente que gosta de colocar muita atividade, você fala, você não organiza bem a quantidade de atividades que você faz, que você se propõe, com o seu tempo e o espaço que você tem. Ora, você também deu uma clareza sobre se uma atividade que você faz te requer muito,
né? Então, uma atividade, estudar ou organizar um congresso é uma coisa que vai te absorver muito tempo, né? Muita demanda, né? E aí você não contabilizou bem. E aí você está fazendo isso e mais todo o resto de existência que você tem, de vida que você tem, rotina, casa, e aí muitas vezes tem uma desregulação emocional. Você fala, olha, é necessário que você faça a contabilidade antes, que você faça a conta antes, né? Para que a rotina, para aquilo que você monte na sua rotina não exceda, né, essa sensação de uma produção. Isso tem que ser num ciclo de tempo mesmo, temos 24 horas, 7 dias da semana, 12 meses no ano, né, e como é que eu me planejo nisso? Porque tem gente que tem uma dificuldade grande de se planejar, né, e muitas vezes entra num ciclo, né, dessa desorganização em função dessa não montagem, que eu estou dizendo aqui, de uma organização mais correlata com aquilo que é da conta, né, dentro do espaço. Então, nós fechamos as atividades das rotinas diárias e temos uma sensação prazerosa. Isso no final do dia, do mês, do ano, aquelas sensações que a gente tem, que nós construímos, que nós produzimos, atuamos, né? E isso eu poderia dizer que seria um equilíbrio muito bom, muito interessante para a vida psíquica, né? Então, grosso modo, né, é um desafio. Aí vem, ok, João, eu ainda não entrei um pouquinho no contexto interno. Esse é o externo. Você fala, pois é, se o mundo todo tivesse ok e dentro de mim tudo fosse também ok para encaixando, ótimo. Eu acho que você já viveu um tempo da sua vida assim, né? Todo mundo tem uma experiência, parece que tudo estava acontecendo. Você só sem se entregar e a maré estava te levando de vento em polpa. Mas tem época, né, que os ventos se dobram, que a maré não faz a sua rota e que o esforço se torna muito grande para você conseguir uma coisinha muito pequena ao longo de um tempo. E é sobre esse aspecto que a gente vai refletir, né? Quando as coisas mudam e aí os ventos não tocam a favor dessa nossa organização. Então, o nosso esgotamento físico e mental não oriundo, não vem dos valores ou da natureza das atividades. Nossa, ser mãe é difícil demais, você não sabe o que é ser mãe do campo, nossa, você não sabe o que é ser pastor, você não sabe o que é ser líder de agência, você não sabe o que é o campo tal, você não sabe. Então, nós temos, assim, uma discussão e uma imagem, né, de que as coisas aqui fora, que o script das atividades e do lugar que a gente ocupa, elas são geradoras, né, desse nosso mal-estar. Não, né? Elas só seriam se elas não forem adequadas a você. Você ocupar um lugar que não seria seu, né? Por uma inadequação total. E colocar para eu dar aula de física, aí não dá. Aí eu vou sofrer muito, pelo mais que eu queira estudar física, eu falo, olha, esse nível de tensão para mim é muito alto, então é inadequado. A natureza dessa atividade, né? Se eu entrar nela, eu me esfolo e não chego a sensação nenhuma. O resto, né, aquilo que foi desejo, que você construiu como atividade da sua vida, o lugar que você ocupa não é. Né? Então, nós não temos uma configuração de vida psíquica que sofre por um lugar que ele sofre com a sua mãe, pai, filho, não. Mas a gente vai ver que a relação que a gente estabelece de não ter fechamento ou uma congruência com essa atividade, essa congruência tanto externa, como a congruência de elementos internos meus, ou seja, um tempo em que eu estou passando por um quadro de ansiedade muito grande, tem hora que talvez ser pai, ser esposo, né, ou desempenhar alguma função se torna, para mim, uma relação de cansaço. Né? Você está cansado de ser pai, de estar no lugar de pai? Não é esse cansaço. Né? A atividade, o lugar que eu ocupo de ser pai por si só não me causa um mal-estar. Mas a relação que eu faço, né? A forma, em certos momentos que eu estou me relacionando com essa atividade, sim, pode me dar quadros de estresse, cansaço, né? Porque ela não vai me dar uma sensação de produção. Ela não me dá uma sensação de fechamento, ela não me dá uma relação de congruência com o que eu estou fazendo. E eu acho que é muito notório para vocês, um momento ou outro de estranhamento que você faz com você mesmo dentro de uma função. Você é pastor, líder, é missionário, pai, filho, né, é professor, e tem um instante que dá um embondo, sabe? Aquela sensação de que
hum, será que é isso aqui mesmo? Será que eu estou fazendo bem mesmo? Será que sabe aquele estranhamento sobre a sua competência, né? Sobre a sua suficiência para fazer aquilo? Essas crises acontecem. O meu emocional organiza sempre, né? Ele está aí também para mim assustar, para não deixar eu acomodar, para não deixar eu achar que tudo que eu faço está muito bom, né? Então, tem instante que uma crítica do outro vem e me desarticula. Você não é tão bom assim, não. Olha a sua aula, como é que tá ruim, professor? E você toma um susto, fala, eu tô, né? Então, o emocional, ele é a porta de movimentação, né? Que eu tenho para um reconhecimento do que eu faço e tal. Mas também acontece, né, de que quando isso perdura muito tempo, né, aí se torna uma disfunção. Ou seja, eu ficar com crítica comigo o tempo inteiro, com a sensação de insuficiência de mim, né, com a sensação de incapacidade em tudo que eu estou realmente fazendo, por um bom tempo, aí já não é funcional. Aí já se torna uma disfunção e leva a gente a uma desorganização, uma descrença em mim sobre o que eu faço. Quando nós modificamos a temporalidade e a espacialidade de nossas atividades, pode-se perder o tônus da sensação da realização. É isso em que a gente vai ver muito, assim, o que está havendo quase uma pandemia, né, a gente vai dizer, na vida psíquica, né, dessa desorganização ou ansiedade entrando, porque a emoção não organizada. Emoção, eu falei, o dia inteiro, raiva, medo, insegurança, que eu tenho ali, brigo, né? Já estou rindo, já estou feliz, ok. Todo dia eu estou passivo de viver todas essas emoções. E elas vão se configurando na relação que eu estou fazendo com as minhas atividades. Mas quando elas se desregulam, elas perdem a cara. Aí quando perde a cara, eu não sei se é medo, é preocupação, se é raiva, sabe uma coisa meio todo? E aí esse todo dá uma angústia, dá uma ânsia, né? Uma ansiedade, um não lugar, uma irritação, que é uma irritação, mas com vontade de choro, não é uma vontade de choro, mas é uma raiva de alguma coisa que, ora é um medo, né? Ora é um estado de preocupação com alguma coisa. Então, você fala, esse é um estado disfuncional ou desorganizado das emoções. Ou seja, ela não tem muita cara. Ela tem uma cara como um todo. Ela generaliza num âmbito de uma angústia o dia inteiro, o tempo inteiro, e os sintomas, muitas vezes, é essa, não estou conseguindo nem fazer nada, eu estou fazendo as coisas pelo meio, eu começo e não termino, eu começo uma coisa, esmero demais, faço uma coisa como se fosse a última coisa do mundo, sei que eu tenho várias outras coisas para fazer. Então, essa desarticulação que a gente tem nas ações em tempo e espaço acontece à medida que esse emocional nosso vai descontrolando dentro das atividades. E a sensação contínua e não desligada, é isso que eu estou dizendo, quando começa a um dia, 2, 3, 4, 5, 10, uma semana, um mês que eu estou assim, sabe? Um mês meio desmotivado, um mês meio enrolado, todo mundo enrola, eu sei que tem que fazer, aí eu cheio de e-mail para responder, mas não consigo fazer nada, chego no meio da casa, vou para lá, para cá, eu sento, fico lendo livro, ligo a televisão, volto, o dia passa e não faço nada. Né? Então, aquela sensação, você está meio enrolado, você fala, estou deslocado de mim em tempo e espaço, eu não estou conseguindo achar minha ação dentro disso. Qual é o estado de perturbação aí? Essa sensação, né, da angústia ou da ânsia, porque você está. Então, essa ânsia, quando vai tomando um tempo, né, aí tempo, meses, semanas e meses, ela vai condensar o estresse entre o sujeito e a atividade, desorienta mesmo, perde mesmo, gera o desgaste ou uma fadiga emocional. Fadiga é o termo que eu uso para que a gente fala, estou cansado, né? Cansaço do dia, cansaço físico, cansaço de uma atividade, cansaço, né, de umas férias, a gente cansa das férias, né? Cansei de só hotel, quero ir embora para casa, né? Cansei. Cansaço é uma leitura que a gente faz sobre um limite, sobre uma troca que você faz de espaço e tempo de uma atividade que não fica repetida. Tudo que repete muito, cansou. Né? Então, igual aquela brincadeira de menino, você brinca com ele uma, duas, três vezes, mas de novo, pai, de novo, você fala, cansei, vamos mudar a brincadeira, né? O menino cansa, ele quer repetir ou repetir a história, né? Porque está na fase dele, aquela repetição, mas a gente, numa fase adulta, né? Adolescente, até adultando, a movimentação da atividade, ela é mais salutar, então nós não repetimos tanto. Então, tudo que tende a repetir, a gente vai entrar no que a gente chama cansei. Cansei é uma alternância,
né, de atividade. Então, você pode cansar e descansar andando no shopping, você pode cansar, descansar arrumando a casa. Né? Eu descanso arrumando a casa, eu descanso lendo um livro, eu descanso, ler um livro para mim é trabalho. Não, eu descanso lendo um livro, eu descanso indo na casa de alguém, Deus que me livre, estou cansado, quero ficar só. Né? Então, você vai ver que as pessoas, elas não têm uma noção. Cansaço aí é uma alternância de atividade. A fadiga é um outro aspecto. Fadiga é essa que não te orienta a uma alternância. A fadiga generalizada, que é uma preocupação que a gente tem, sabe aquele cansaço de tudo, sabe assim, dá até um cansaço existencial. Eu não quero nada. Né? A gente sabe fazer uma distinção se é uma fadiga, se é um quadro de desmotivação ou um quadro de depreciação do humor, quase na beirada ali, assim, sei lá, cara, não tem vontade de nada, nada. Né? Então, a pessoa tem consciência, articula, mas ela está sob um estado, sob um efeito que a gente chama de uma fadiga emocional, aquele embondo, né? Você não sabe o que quer, para onde você quer, você não quer estar em lugar nenhum, você não quer, você está em casa, não quer ir para lugar nenhum, também você não quer estar em casa, você não quer, você fala, sabe, parece não sei o que eu quero, não quer nada, no fundo eu não quero é nada, né? Aí você começa a estreitar dentro disso, você fala, esse é o limite, a fadiga emocional. Muitas vezes, quando você está saindo dela, é natural que você comece a ter as sensações mais nomeadas. Você fala, ó, fulano está com raiva, beleza. Né? Raiva, irritação é melhor do que a fadiga. Então, para ele estar saindo da fadiga, ele vai passar muitas vezes por situação de irritação, raiva, descompromisso, insatisfação, insegurança, responsabilidade. Se ele nomear isso, né? Na medida que você começa a nomear isso, você está começando a retomar ou a clicar aquilo que é você funcional com uma atividade. Bom, a partir desse ponto, assim, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco essa questão de como as nossas emoções se articulam com uma perspectiva das atividades que nós atuamos aqui dentro de tempo e espaço, sempre configurado em uma visão que eu sou alguma coisa institucional, como afetado, né, pela ordem do mundo que desarticula tudo e que muitas vezes leva muita gente a uma situação de cárcere, perplexidade, de segurança, perplexidade, porque muitas famílias que perderam membros, né, que perderam familiares, né, e gera isso que eu estou chamando de uma perplexidade, do horror da pandemia, né, então, famílias que não viveram perdas tão próximas assim, né, talvez falam, nossa, me gera insegurança, mas eu estou dando essa gradatividade dessa sensação horrenda externa, né, até a sensação de cárcere mesmo, assim, a sensação que me prendeu, que eu não posso fazer nada, que eu nem e prendeu mesmo, você não pode ir para a rua, você não pode pensar nada, você não tem igreja, você não tem shopping, você não tem sala de aula, você não tem casa do outro, porque não pode e não tem, porque você fica em casa, é a saga que nós escutamos, assim, né, quase que maciçamente, fica em casa, né? Então, fiquei em casa um dia, dois, três, até a sensação do cárcere vir, né? E começar a atuar em mim nessa desarticulação. Então, o emocional, como eu quero falar, de todos, de uma certa forma, né? Nossa, foi abalado, né? Está disfuncional de uma certa forma. Mas agora eu queria pensar como é que nós agimos dentro, né, dessa perspectiva. Aí eu queria estar pensando com vocês uma história, né? Uma história que está em 2 Reis 5, de 1 a 19, uma história bastante conhecida, né? E que eu gostaria de pensar qual é a nossa perspectiva, qual é a minha ação dentro de uma situação assim, como é que outras pessoas, se eu pensar assim, deixa eu ver o que o texto bíblico me traz, de uma perspectiva de uma pessoa que está vivendo assim, uma situação da perplexidade, do horror, da insegurança, né, da incerteza e do cárcere. Então, a história de 2 Reis conta a história, né, de Naamã, que é um chefe da guarda da Síria, e é um cara, um grande general, né, que tem todo acesso ao rei da Síria, e ele é o que vai às terras de Israel e em guerra traz, né, o seu esforço de guerra, né, para traz lá seus prisioneiros e traz as riquezas, enfim, traz o domínio, né, daquela terra, deixa o rei lá, e nessa história vem uma menina,
a uma pessoa sem nome, que é designada só como uma menina, menina. Bom, eu até interesso, e toda vez que eu penso nisso, eu não vou atrás do que quer dizer mesmo, o que é essa menina, porque para mim não era uma menina, né? Ela era uma jovem, para mim era uma adolescente de 13, 14, 15 anos, né? Devia ser uma jovem, porque o olhar para levar escravas, e ela trabalhava, já era um olhar físico, né? Das mais novas, não eram as mais velhas, as mais novas, mas também não muito meninas, porque até nas andanças, né? Que tinha que andar muito para chegar no outro reino, eles não aguentavam. E mesmo porque se a criança, né, já não tinha um corpo para o trabalho. Então, o olhar que eu tenho para ser uma escrava, para ser uma menina dada à casa, né, que a mãe entrega essa menina, essa moça, para sua esposa, para ser uma criada, escrava, é, obviamente já tratava de uma moça, né, de uma jovem adolescente. Enfim, e nós temos a história dessa menina, mas temos mais personagens aí, que eu elenco quatro, né? Nós somos quatro personagens que estão dentro de uma mesma situação, né? Então, nós temos uma escrava, menina, nós temos um general do exército, nós temos um rei, aqui o de Israel, e temos um profeta. E todos eles estão sobre um quadro, né? Todos eles estão sobre um contexto de guerra, de rivalidade, de um reino dominar o outro e subordinar o outro, e explorar o outro, né? Então nós temos contexto aqui de ódio, perplexidade, insegurança, né? E aí nós temos uma situação em que Naamã tem lepra, Naamã está doente, né? E Naamã tem uma função social, ele é um grande general, né? E ele tem todo acesso ao rei da Síria, ele é um dos, né, dos mentores lá do rei da Assíria, e possivelmente aquela história, a menina na casa com o tempo, aquela coisa toda, aquela situação era posta, estava vivida ali. E aquela menina, com a articulação de que ela entendia que ela estava em outra cultura, escrava na casa do cara que coordenou a guerra contra a terra dela. Essa menina tem uma consciência e uma relação com a sua nacionalidade, com seu rei e principalmente com seu estado religioso. Aquela menina tem uma crença sobre a deidade que rege sobre a terra dela, ou seja, sobre um Deus a partir do profeta, né, que age, que ela já ouviu ou que ela já viu, não sei, alguma representação, mas aquela menina, ela é abarcada por todas essas representações, que todas elas são configuradas dentro de uma complexidade emocional. Como ela se sente, pessoa, menina, se aquela menina era noiva, qual é a posição social dela dentro da sua etnia, que projetos que ela tinha. Só sei que de uma hora para outra, aquela menina passa pelo horror da perplexidade de uma guerra e agora ela se vê eternamente num cárcere, escrava, numa terra alheia, na casa do outro. Né? E agora ela está diante de uma situação de que aquele cara tem uma lepra e ela, ousadamente, eu não penso que ela tinha bate-papo com a esposa de Naamã, eu creio que ela, possivelmente, poucas vezes ela tinha acesso, né, para limpeza, para fazer alguma coisa, para servir alguma coisa, né, e eu entendo que aquela menina, ela é tomada de uma ousadia em si mesma, e ela aborda o assunto com a esposa, né, dando a ela um viés de resolução. Na minha terra tem profetas, né? Ela canta alguma coisa para aquela mulher, porque ela entendeu muito bem que o coração daquela mulher estava apertado com medo da morte, né, do seu esposo e possivelmente a perda de posição que ela ia ter, a segurança dela, enfim. Ela viu no olhar daquela mulher a angústia, né, que não era muito difícil dela ver, porque ela, sensível à sua própria angústia, ela se é, confraternizou, né, com a angústia daquela mulher, e ela fala, na minha terra tem profetas, e a esposa vai falar isso para Naamã, que vai levar o rei da Síria, e vai começar aí toda uma ação. Então, tem uma forte tensão social, vários elementos sociais ali perpassam de condição, e Naamã sai dali e se dirige ao rei de Israel. E aí eu quero
tá pensando que dos 4 personagens descritos, né, quais são as configurações psíquicas que eu penso que cada uma delas que vão representar diante de uma situação. A primeira, eu queria começar por Naaman, um homem que cumpre ordens, né? Então ele é cego de si mesmo, né? Ele é movido pela atividade. Ele é um cara completamente, né, sem uma noção de que representação que aquilo tudo tinha. Então, o fato de escravizar os outros, de entrar na terra, fazer, ele só fazia o que o rei queria, né? Então, ele é desprovido de qualquer sensação dele de emoção, de sentimento sobre o que acontece, de visão da vida, de visão humana, de visão nada. Então, ele se move dentro de uma situação pelo ativismo dele, pela proatividade, e numa capacidade de poder e domínio que ele tem, né? E não me parece que ele é bem-sucedido em relação a isso, né? Não bem-sucedido no sentido externo aqui fora, mas com ele mesmo, um cara ressequido em si mesmo, e esse é o primeiro ponto que a gente tem diante de uma situação. Se você é empoderado, você no sentido, quando eu falo a um ser humano, né, assim, dentro de uma situação social, se você tem habilidades ou tem, não se faça, ou seja, é interessante que você dê espaço para as suas emoções e sentir também. Mas não me afetou. A pandemia não me afeta, faço mesmo, compro, ajo e tal. Muitas vezes eu trabalho com isso com profissionais da saúde, muitos médicos, né? Muitos médicos que muitas vezes se escondem atrás do hospital, da rotina, porque ele não quer dar conta de outras relações de vida que ele tem, que é uma situação desastrosa com a casa, com a relação dele com a esposa, ou com filhos, ou financeira, e é um cara que se esconde. Então, assim, aproveitando a situação, aproveitando o sentido que a saúde agora é uma demanda imensa, e ele faz 5, 6, 7 plantões, pega as coisas se matando, usando droga, né? Para droga lista em lista também para se manter, né, acordado, para se manter em atividade. Então, muitas vezes me faz pensar essa estrutura, né, desses que se escondem da pura atividade para não dar conta de um aspecto de que algo me afeta e eu preciso de uma reconfiguração sobre isso, ou pensar sobre isso, é o que Naamã não tem condição nenhuma de fazer, né? Tanto que ele vai ao profeta, o profeta dá uma ordem idiota, que ele fala isso, eles esperava toda a liturgia de um profeta, toda a cenografia, todo o carnavalesco de uma ação eclesiástica, ali, sei lá, assim, eclesiástica, para que a cura acontecesse e ele tivesse. E Naamã. E Eliseu dá uma ordem boba. Boba, você vai lá no rio e tal, ele nem vai, né? O profeta nem vai, só manda alguém dar recado, manda ele lá mergulhar no rio por 7 vezes, né? E ele irrita com aquilo, volta possivelmente para detonar aquilo para o rei da Síria, né? Para outra guerra, outra ação, porque me desrespeitou, olha só, né? E os servos, ele fala, mas meu senhor, presta atenção, deixa de ser burro. Olha, se o profeta te pedisse uma coisa muito difícil, você não faria? Você não é o cara que faz tudo. Você não coloca tudo assim, o que te pede, o que o rei da Síria te pede, você não faz, você detona a terra, você mata gente, você escraviza, uma ordem tão boba, e você não faria. Ele é livado, ele né, é dobrado pelo sentimento outro, dos servos dele. Que eu penso que ele não vai nem de bom grado, assim, acho que os servos vão fazendo todo empurra, né, fazendo todo um cortejo para entrar naquele rio, fazer e tal, e ele pega e mergulha, e quando ele sai, olha o ato tão simples, olha o ato não empoderado, ou o ato, né, em que você não tem controle nenhum, ao ato em que você não mecaniza e que não faz, mas o ato é seu, vai lá e faça o simples. E tem uma diferença grande na vida dele. Depois o rei que é o precipitado, é o que grita, né? É o que rasga a roupa, é o que se coloca, por acaso eu sou Deus, eu vou fazer alguma coisa, né? Sabe aquele indivíduo que quando se encontra diante de uma situação perplexa, né? Ele vai se vitimizar inteiro, aí ele grita, ele chora, ele esperneia, ele vai colocar numa situação e fala assim, dá para ser, né? Aquele que
contrário a Naaman, né, é aquele que vai explodir em todas as emoções, e se colocar em todos os lugares do mundo e dizer, mas tudo que você sente, você não está mecanizando nada, você não pode fazer nada, nem receber, né? Quem vai entender essa posição do rei descabida, emocionada, histérica? O profeta, né? Que de uma maneira sábia, né, complacente, prudente, vai coordenar a atividade, seria do rei, sem ressaltar a imagem dele, não vai, e dá uma volta, o que você quer que eu faça, que dinheiro você quer? Ele fala, nada, nada, vai embora, né? Só entenda que esse seu ato, entenda a modificação inteira que vai fazer nessa situação vivida. Somos um povo sofrido por causa da sua invasão, né? Se Naaman desse conta, e acho que deu ao longo de um tempo, de entender isso. E, por fim, a menina, que é a figura mais bela que tem, é justamente a que não tem nome, a que tem uma posição mais indesejada dentro daquele quadro social, é a escrava, mas é a clara e pura figura da resiliência, ela é a resiliência ativa e promissora, ela que destila toda uma organização, a despeito de toda a condição de cárcere, isolamento e sofrimento que aquela menina estava vivendo. Ela tem uma atitude pequena, simples, perigosa, de falar com a mulher de Naamã, mas a atitude daquela menina é o dínamos, é a posição tomada que vai mudar toda a situação, né? A gente fica historicamente pensando como é que foi depois, naquele contexto de pensa ali. Essa menina voltou para a terra dela, Naamã restituiu, né? Como é que foi a história dessa menina? Não tem, né? Só uma eternidade para a gente estar sabendo. Mas a representação que essa menina faz, talvez não precisaria nem da história dela, né? Só a configuração que ela faz aqui nos traz uma postura psíquica demasiadamente grande para a gente que quer pensar. Que equilíbrio que essa menina tem diante da situação que ela viveu, né? Que configuração de emoção que essa menina pôs em sua atividade. E sentir, isso que eu falei lá no início, produtiva sobre o que ela é dentro de uma situação vivida. Resiliência, é uma capacidade que eu tenho de não é sofrer, não. Resiliência é a capacidade de você sofrer. Não. Sofrimento é uma correlação com o tempo, né, de alguma coisa vivida, seja um luto, né, seja uma situação, ela qualquer que nos desfavoreça, interna ou externamente, é a capacidade que eu tenho de tomar uma atitude proativa em mim. É uma capacidade que eu tenho que, a despeito da dor e das deficiências que as coisas me montam aqui fora, eu tenho uma postura de me organizar e tomar uma atitude numa sensação proativa, numa sensação de produção. Proatividade é uma produção que eu tenho, claro, que versa aquilo que é bom, né? Então, é quando Paulo vai dizer, olha, você pensa no que é justo, é louvável, se tem condição, né, de bem-estar para todos, pensa nisso, pensa. E quando Paulo está dando esse imperativo, né, ele não está dando um imperativo só para uma reflexão, para quando eu quiser, ele está falando, não, e não é para um momento bom, é para o momento do conflito, é para o momento da minha desorganização, da desarticulação, que é essa menina. Ela não tinha pensamento ruim, essa menina não tinha ódio, essa menina não tinha raiva, essa menina não tinha pensamento de... Tinha, claro que tinha, óbvio, óbvio. Não é essa questão dela não ter, é a questão de, no momento, né, do vivido, da desarticulação, ela colocar uma puxada, uma crença, né? Eu gosto da palavra crença, que é a linguística, mas crença traz um sentido. Sabe por que faz um sentido do que você está falando para mim? Porque eu creio que você está falando. Você fala assim, olha, nós vamos ter uma reunião da APBT na dia 3, 14 horas. Ok? Ok. Né? Agripino, ele me falou, eu passei alguns WhatsApp para ele, pronto, tá. Ele creio que vai ter, creio, e Agripino acreditou que eu estaria aqui, né, nesse momento. Isso é uma crença na linguagem. Faz um sentido. Não fez sentido? Faz sentido, está acontecendo. Né? Você fala uma crença. Isso é uma crença. É dentro de uma postura que você toma a despeito de toda uma configuração anterior
sofrível, desarticulada, angustiante, que muitas vezes parece que não vai dar condição para que o sentido venha. Né? Não vai fazer um sentido, isso não vai dar certo, isso não vai, né? Não adianta. Então, é nessa perspectiva que você fala assim, que tomada de posição eu tomo em mim? Que tomada de posição que eu faço em mim? Então, a resiliência é expressa pela capacidade do sujeito de se organizar e se administrar em extremo quadro de estresse de suas atividades. É uma configuração que eu trago aqui de resiliência. E a resiliência nos aponta para a capacidade e possibilidade do sujeito, eu, meu interno, minha vida psíquica, se modificar em outros tempos e espaços numa composição mais madura de minhas emoções. Aliás, os nossos pensamentos, eles não amadurecem, assim, se eu pudesse dizer assim, não amadurece, não. Pensamento é uma cadeia, né? Raciocínio, e a vida cognitiva, eles se modificam e atualizam sempre pelas coisas do mundo, informação, né? Conhecimento e tal. Quem amadurece em mim? As minhas emoções. Eu posso ser um cara extremamente inteligente, você vai pegar muita gente com conhecimento, articulação, com emocional muito infantil. Muito infantil. Você pega, talvez, uma pessoa que não teve acesso, né, a escolas, leituras, com raciocínio, talvez, de mundo, né, e das coisas, da ciência, muito restrito, mas com uma maturidade emocional que toma as decisões, que se articula no mundo de uma forma muito bela, muito bela. Né? Então, esse é um aspecto que eu penso sobre a sabedoria. A sabedoria como um processo de maturidade dessas minhas emoções. Desarticulou as coisas que eu faço aqui fora, primeiro a gritar são as minhas emoções. Né? Então, como elaborar ou reorganizar as minhas emoções num contexto de fortes tensões? Né? Eu não quero aqui fazer uma lista de 5 passos, você vai dar, isso não existe. Né? Acho que vocês são bem maduros já para isso. O que a gente está fazendo aqui são aspectos de reflexão, né, e uma reflexão ampla, né, porque na particularidade, eu creio que cada um vai aqui se recortando, né, eu acho que é um momento assim, se você se questionar, se você se perguntar, né, sobre o que você passa, eu acho que você vai chegar em níveis de profundidade com você interessante. Eu gosto muito daquela passagem, muitas, né, mas de uma das que eu acho um recorte psicanalítico ali, de falar assim, põe esse sujeito para se escutar, né, para ele entrar no nível de uma subjetividade dele. É Cristo com os discípulos e o cego gritando, Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim, Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim, e o cego grita até os discípulos ficam irritados, fala, Cristo, manda esse cara calar a boca, e Jesus fala, o que está perturbando, né, vocês? Vou deixar, né? Cristo estava escutando, né? E aquela perspectiva vinha. Quando Cristo, depois de muito tempo, do cego já está quase rouco, Cristo chega para ele e pergunta, bom, e aí, o que é que você quer? Aí você acha isso meio pai, assim, né? Pai é coisa de adolescente. Coisa meio boba. Fala, qual é Cristo? Ó, você é Cristo, o cara é cego. O que que você acha que o cara quer? Você cura. Ele é cego, pronto. 2 mais 2 são 4. E aí que está o nosso equívoco, o nosso erro. Não, não. Cristo não foi bobo, assim, de forma nenhuma. Forma meio simplista minha de dizer isso, né? Da minha análise textual. Mas dizer assim, Cristo deixar aquele cara gritar por várias vezes, quem precisava fazer aquela escuta não era Cristo, e muito menos os outros que estavam ali. Quem precisava fazer aquela escuta era aquele próprio homem. Você quer o quê? E ele fala, agora, num deítico de tempo, espaço, agora eu quero ver. Ele entende o que ele está falando. Eles falam assim, ok. Né? Porque ver vai tirar você da condição que você está. Ver vai te tirar desse complexo emocional que você tem de caridade, de vítima, de um lugar de que abusou de você, e de que agora você vai tomar uma, né? Ver a mim mesmo, ver a minha condição, ver a tomar uma atitude. Você não está vendo? Né? Quando você está dirigindo, você está vendo. Então, apareceu uma coisa na frente, você já freia, a seta, já, como é que você foi rápido assim, né? Quem está com carona, né? Quem está no banco do... Não, mas se for rápido, nem vi. Quem está dirigindo vê, e a gente espera que veja o tempo inteiro, né? Agora eu vejo. E a forma que eu vejo é a forma que eu tomo uma decisão em mim,
né? Então, o que eu quero pensar aqui, como é que a gente pode reconhecer e perceber os limites internos e externos do mecanismo de tensão da minha cena vivida. Muitas vezes tem que nomear mesmo aqui fora, o que eu posso? Tem coisa que eu não vou poder nesse tempo mesmo, assim, né? E eu tenho que fazer um reconhecimento. E depois, o que isso afeta em mim, assim, porque tem gente que não consegue dar muito nome ao que passa, o que sente. Irrita, não sabe dar nome à irritação, irrita, não sabe se configurar dentro dessa situação, dizer, né? Então, muitas vezes, esse estado de uma reflexão, assim, dessa desorganização pode perdurar pela pessoa não ter esse nível de escuta consigo mesmo, não ter um nível de reconhecimento e percepção. Vamos lá, muitas vezes, você pode fazer um checklistzinho, senta com a caneta e com o papel e começa escrevendo, como você faz uma lista para supermercado, sabe? Se comprar isso, não é mesmo, ó, se eu não tivesse lembrado disso, ó, tem que comprar, nossa, tem isso aqui também, não, tá, ok, boa lista, boa percepção, bom reconhecimento, você parou e pensou. Agora, se você corre para o supermercado, para você compra um tanto de coisa que você não precisa, e aquilo que você precisa, eu preciso comprar, não, eu preciso comprar, não, menino, que cabeça que eu tô. Simples. Sua ação é descabida. Sua ação está desconexa. Então, muitas vezes, grande parte das vezes, esse é um aspecto que a gente tem assim, dá uma sentada, dá uma escutada em você mesmo, dá um de cego. Senta aqui, grita, para quando você pedir para ver, você vai ver com mais profundidade. Não é ver só no sentido físico que aquele cego estava dizendo. Agora eu quero ver muito da vida que eu não vi. Né? E o que ele estava vendo ali, que é a metáfora linda, é ver ele poder receber um milagre de Cristo e nunca entender aquele milagre. E Cristo estava dando a ele uma oportunidade de uma visão muito mais profunda, de um significante, de uma experiência que marcaria ele para uma eternidade. Eu preciso identificar os desgastes e a insuficiência na cena de conflito. Isso tanto diz respeito a tempo e espaço aqui fora mesmo, coisa que eu fazia em casa, eu não dou conta. Cárcere mesmo, fala, em casa eu vou fazer um tanto de curso, eu vou estudar, fazer. Muitas vezes a forma do cárcere em casa te tira essa potencialidade. Você fala, eu tinha tanta coisa para ler, não consigo ler nada. Nossa, me dá raiva de pensar em ler, me cansa pensar em ler, e eu gosto de ler. É engraçado que agora eu estou bem disposto, isso está me irritando, tá? Ok, isso, vamos identificar, porque nem tudo aquilo que eu faço, nem tudo aquilo que no mundo que eu estava articulando, tinha uma sensação de produção, agora porque eu estou em cárcere, eu vou. Não. Então, eu preciso identificar quais as atividades, não adianta você colocar muito estudo, não adianta você colocar 200 mil lives, né, para você fazer ou assistir, ou como você identifica atividades. Aí vem assim, das mais simples. Vamos começar pela mais simples. Tem gente que quer colocar assim, eu quero aprender alemão durante a pandemia, né, quero ficar fluente, né, alemão. Você fala, não, vamos começar por uma coisa mais simples, assim, precisa ser tão arrogante, porque você está fazendo um confronto psíquico, esse é um nível de desgaste que você ainda não tem, né? Ou você fala assim, eu estou desgastado, sim, então vai reduzir essa atividade, eu estou desgastado com, né, o tanto de aula que eu peguei, eu estou desgastado com o tanto de casa que eu fico arrumando o dia inteiro, né, aqueles mais compulsivos. Você fala, então, vamos identificar o nível de desgaste e a insuficiência minha como atividade não forja você aqui, porque senão você vai levar você àquele esgotamento, daquela sensação de não produção. Então, muitas vezes fazer essa reflexão, coisa simples mesmo, estou falando de nada montado, não. Né? Como é que você organiza o dia mesmo, como é que você faz, como é que você monta e reorganiza as atividades para uma sustentação do senso de produção. Você fala, olha, muitas vezes botar a gente chama no estado do slow life, né? Assim, né? A vida vai devagar. Vamos modificar o tempo disso aí. Você está fazendo 10 mil atividades, você está atiçando uma compulsão e não é tão interessante. Vamos diminuir, né? Esse tempo de uma atividade. O mundo aqui fora fechou. Não adianta você criar uma série de atividades, você condensar uma série de atividades, ou você deixar essa atividade num tempo, coisa que você pode estar fazendo. Então,
Isso quem vai montar e organizar é você ou as pessoas mais próximas, quem está numa casa com mais gente. Interessante você organizar isso, assim, né? Criar, inventar, investir, aliás, em cenas de descontração. Gente, o lazer e o bem-estar não cai do céu de graça, assim, porque você tem Coca-Cola em casa, sei lá, você gosta de Coca-Cola, né? Se você tem comida em casa, você tem coxinha e pronto, já, a festa já está dada. Não, não, não. Então, muitas pessoas tratam, né, a, um momento de descontração, entretenimento, como uma coisa do acaso. Se deu, deu. Se não deu, não. Nossa vida psíquica, ela precisa do riso, da besteira. Sabe aquele amigo bobo que você ri, que não fala nada com nada, né? E você só pode conversar com ele, ninguém mais pode ouvir, né? Porque senão depõe contra vocês, fala, mas me relaxa, me relaxa. Sabe esse estado de riso com alguém bem bobo que você encontrou, com seu grupinho, vocês falam ali licenciosamente, vocês querem, faz a crítica que vocês querem, morre de achar graça. Você fala, esse estado que você chega psiquicamente é extremamente salutar para descarregar o estado da fadiga psíquica. Então, criar e investir. E essa é uma das formas que a gente vê, assim, o cerceamento, cárcere, é a primeira coisa que faz. Cárcere é eu prender você num tempo e espaço, num espaço e num tempo para sempre. Pronto, indói de qualquer um, né? Você quer pirar alguém, você prende ele por 24 horas. Ele entrega tudo, né? Já deletou tudo, assim. Então, por quê? Porque é um estado que a gente não dá conta. Como é que a gente quebra essa tensão desse cárcere? Você fala o riso, a brincadeira, a besteira. Então, o que que te diverte, assim? Qual é? É jogo, bate-papo, leitura, conversa fora, dar uma volta em algum lugar de máscara, né? Então, o que que você faz, né? Então, se não promovermos um estado, né, de riso, entretenimento, descontração, dificilmente a gente vai conseguir uma organização emocional nossa num tempo assim. Compreender seu investimento estrutural na realização da resiliência, né? Então, eu acho que isso que vocês estavam brincando no início, né? Eu falei, gente, é isso aqui. Se vocês fizerem isso, eu acho que é uma... Quando se encontra, né, o nível de brincadeira, riso, de pecador até o teólogo, aí vocês têm tudo, né? Então, esse riso, essa besteira que só se faz não compartilhar com o outro, né? É um estado primordial para a vida psíquica. E depois, como é que você compreende esse investimento estrutural na realização de uma resiliência? Ou seja, como é que é a sua capacidade de aprendizado de você mesmo sobre aquilo que você vive? Para isso, a gente não precisa ir muito longe, não. Nós temos vários modelos de discipulado, né? Nós temos vários modelos que damos nome, né? De coaching, para quem gosta, né? Ou o simples compartilhar com alguém. Eu creio que não conseguimos ter uma compreensão ou um aprendizado de mim sobre uma resiliência de mim, e resiliência, essa capacidade de mim de uma atitude visando numa crença, um bem-estar a despeito do sofrimento que eu tenho aqui hoje, se isso não for tratado na escuta com o outro, né? Então, essa é uma condição, dizer assim, do que adiantaria passarmos pelas coisas, né? E sermos até resolutivos e até manter, se delas a gente não vai criar uma memória, uma bagagem ou uma constituição para nós mesmos como algo de crescimento, algo de maturidade, algo de transposição de nós mesmos. Então, é uma condição que eu quero deixar assim, que é possível mais do que isso. Eu acho que é o desafio que eu coloquei lá no início. O que que nos desafia? Né? Tudo, todos os desdobramentos que a situação traz. Mas nos desafia em quê? Para quê? Só para dizer que passamos? Só para dizer que a gente, né, é forte? Não, né? Nos desafia a nos levar a uma perspectiva de nós mesmos, aprofundando em nós mesmos, dentro de uma capacidade de modificação, sabe, de estruturação, de um amadurecimento, me alargar na minha perspectiva cristã humana, se é que eu posso dizer assim, ou humana cristã, né, de ser.
Aqui tem umas frases, né, que eu gosto muito do Rogers. Roger é um terapeuta americano, cristão da década de 60, e Roger vai trabalhar muito com essa perspectiva que talvez ele não fala muito de resiliência, mas ele aborda isso pelas beiradas, assim. Eu gosto de algumas falas dele, aqui tem três, que ele diz: o único homem que se educa é aquele que aprendeu como aprender, que aprendeu como se adaptar e mudar, que se capacitou de que nenhum conhecimento é seguro, né? O nosso cognitivo não nos segura, que nenhum processo de buscar conhecimento oferece uma base de segurança. Se as emoções, elas são as mais infantis, as que entram em crise, que precisam de maturidade, mas quando maduras, né, maturas, são elas que nos sustentam como aspecto de uma segurança. Até porque o sentir a segurança é do campo dessa energia. Mas ela, né, só alcança, ao meu ver, tal estado dentro de um processo que eu coloquei lá de reconhecimento, investigação, né, investimento que a gente faz sobre nós mesmos, sobre um tempo de entender, organizar, né, quando um contexto me desarticula nas minhas funções, né, me tirou, me prendeu, não me dá mais a imagem que eu tinha, como é que eu reorganizo isso para o mais simples, para eu entender em mim mesmo um emocional equilibrado. A vida é boa. A vida boa é um processo, não um estado. Né? É uma direção, não um destino. Né? Mais uma vez, ele vai colocar essa condição de processo de conhecimento. E quanto mais o indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida e para progredir num caminho construtivo. E eu preciso ser compreendido e aceito por quem? Então, a gente sempre vai ao outro, né? Eu quero ensimesmar vocês aqui, dizer: olha, eu acho que a pessoa que precisa mais me compreender e aceitar é meu próprio ego, né? É meu self, é um retorno a mim mesmo, é um retorno de mim no conhecimento do meu momento da dor, do sofrimento, né? Do cárcere, da perplexidade, né? Se todas essas esse tenebroso do mundo desarticula a minha cena externa, né? E me desorganiza, que vai me dar medo, sim, né? O que me desafia é uma compreensão e uma aceitação sobre aquilo, principalmente, que eu acho que é o ethos, né? Aquilo que Paulo está dizendo, é o ethos, que é a imagem de Cristo, dizer o que é bom, é louvável, é perfeito. Se há boa saúde nisso, pensa, né? Eleva seu pensamento a isso. Faça um investimento nisso, né? Como... E, por fim, um texto também que vai remeter isso. Eu acho que é o texto da resiliência, né? Que nós temos em Abacuque, né? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, né? E os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ok? Vou abrir o espaço agora. Obrigado por todos. E aí, uma figurinha, né? Da resiliência da terra do Nordeste, né? Vem a chuva e brota-se, né? Se reconhece e a vida vem.